Então, a gente vai ver agora como determinar a equação fundamental da reta, usando os conceitos de coeficiente angular que a gente já viu até agora. Vamos lá, então. Se R é a reta não vertical que passa pelo ponto P, x0, y0, e tem coeficiente angular m, então a equação da reta R é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Como que a gente chega nessa equação aqui? Vamos lá. A gente já sabe que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Ok. E aí, eu fiz um desenho para ficar um pouco mais claro aqui. Eu tenho um ponto P, que é esse ponto aqui, tem coordenadas x0 e y0, e tem um ponto genérico, que eu chamei de G, tá? Esse ponto genérico, ele tem coordenadas x e y. Ok, só que, como a gente já sabe que o coeficiente angular é a variação do y sobre a variação do x, eu posso escrever que essa variação do y é y menos y0. E a variação do x, x menos x0. E se a gente multiplicar cruzado aqui, o que a gente vai ter? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Exatamente a equação que a gente tinha determinado aqui em cima. Isso quer dizer que para encontrar a equação fundamental da reta, a gente consegue chegar nela por meio do coeficiente angular. Só um detalhe importante aqui. Essa equação só é válida para retas não verticais. Então, se eu tenho uma reta que é vertical, a gente vai ter um problema. Qual que é o problema? O coeficiente angular. Eu não consigo determinar o coeficiente angular de uma reta com inclinação de 90 graus. Então, esse é o único detalhe para determinar a equação fundamental da reta. Tá bom? Vamos lá, então. Primeiro exemplo, obter uma equação da reta que passa pelo ponto P, menos 5 e 2, tem coeficiente angular m igual a 3. Vamos lá. A gente já sabe que a equação fundamental da reta é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Esse x0 e y0 é justamente o ponto dado, e m é o coeficiente angular, que já foi dado. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter y menos y0, que é o y do ponto dado, que é 2, igual ao coeficiente angular, que é 3, que multiplica x menos o x0, que nesse caso é menos 5. Cuidado com esse menos 5 para você não se enganar, com esse menos de fora. Então, a gente vai ter y menos 2 é igual a 3, que multiplica x mais 5. Isso quer dizer que y menos 2 é igual a 3x mais 15. E a gente pode melhorar isso. Y vai ser 3x mais 15 mais 2. Y é igual a 3x mais 17. Tem alguns livros que costumam escrever da seguinte forma, ó. Você pode também colocar assim, não tem problema não. Y menos 3x mais 17 igual a 0. Tá vendo que é a mesma equação, né? Só que aqui eu isolei o y e aqui eu coloquei todo mundo do mesmo lado da equação, tá bom? Então, eu consigo determinar a equação de qualquer ponto dessa reta, desse exemplo. Vamos lá, então, para o exemplo 2. Representar por meio de equação a reta R, cujo gráfico é. Então, agora, eu tenho uma reta, foi dado a inclinação, que é 135 graus, e tem um ponto, que é o ponto, e ela toca o eixo Y aqui no ponto 6. Então, vamos lá. Eu sei que um ponto que passa por essa reta R, eu vou chamar de ponto P, é o ponto 0 e 6, que é esse ponto aqui. Outra coisa, eu sei que a inclinação é 135, então eu consigo achar o coeficiente angular calculando a tangente desse ângulo. E a tangente de 135 é menos 1. Ok. Agora, como que a gente encontra a equação da reta? Usando a mesma definição de equação da reta que a gente viu na aula passada. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Vamos lá, então.
y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Então, vamos lá. X0 e Y0 é o ponto que foi dado, e o coeficiente angular, que é o m, eu também já sei quem é. Então, basta substituir. Y menos 6, que é o Y0 do ponto, é igual a menos 1, que multiplica x menos 0. Então, y menos 6 é igual a menos x. A gente pode melhorar isso e escrever isolando y. Y é igual a menos x mais 6. Ou a gente pode escrever, isolando todo mundo do mesmo lado da equação, y mais x menos 6 igual a 0. Beleza? Mais um exemplo para ver se ficou claro. Obter a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Nesse caso, o coeficiente angular, porque a gente já sabe como calcular o coeficiente angular usando dois pontos. Então, o coeficiente angular de dois pontos é a variação do y sobre a variação do x. A variação do y, nesse caso, é 7 menos 2, e a variação do x, menos 4 menos 1. Então, nós teremos 7 mais 2, e aqui vai ficar 4, menos 4, desculpa, mais 1. 7 mais 2, 9, menos 4 mais 1, menos 3, coeficiente angular é menos 3. Ok. A gente já sabe que a equação fundamental da reta é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Só que nós temos um detalhe aqui. A gente tem dois pontos. E a gente só substitui um ponto nessa equação. Qual dos pontos escolher? Então, a escolha do ponto aqui não faz diferença. Se você escolher o ponto A, você vai encontrar uma equação da reta, que será a mesma equação quando você escolher o ponto B. Eu vou fazer com os dois pontos para vocês verificarem que de fato isso acontece. Vamos lá então, vou começar com o ponto A. O y0 do ponto A é menos 2, então y menos 2 é igual, quem é m que a gente já encontrou? Menos 3, que multiplica x menos o x0, que é menos 1, que é o x0 do ponto A. Então, a gente tem y mais 2 é igual a menos 3, que multiplica x mais 1. Isso quer dizer que y mais 2 é igual a menos 3x menos 3. Y é igual a menos 3x menos 3 menos 2 menos 5. Essa é a equação que a gente encontrou utilizando o ponto A. Agora, se eu resolvo fazer a mesma coisa com o ponto B, vou encontrar a mesma equação? Vamos lá. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Essa é a minha equação. Então, eu vou substituir agora usando o ponto B. y0 vai ser 7, então a gente vai ter y menos 7 é igual ao coeficiente angular, que é menos 3, que multiplica x menos x0, que é menos 4. Então, nós teremos y menos 7 é igual a menos 3, que multiplica x mais 4. Y menos 7 é igual a menos 3x menos 12. Y é igual a menos 3x menos 12 mais 7 menos 5. Exatamente a mesma equação que eu tinha dito para vocês. Tá bom? O próximo conteúdo é quais são as equações das bissetrizes dos quadrantes pares e ímpares e das retas horizontais e verticais, tá bom? A gente já viu bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa bissetriz é uma reta que passa pelo quadrante, pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante, né? Primeiro e terceiro quadrante. Eu já havia comentado com vocês que, como ela é bissetriz, ela divide esse ângulo aqui ao meio. E esse ângulo é de 90 graus. Quando você divide ao ângulo, se torna um ângulo de 45 graus. Quando você divide ao meio, né? Desculpa. Agora, como que a gente acha qual que é a equação da bissetriz dos quadrantes pares? Como eu já sei que a inclinação é 45 graus, o coeficiente angular é a tangente de 45, que é 1, certo? Outra coisa,
essa reta, ela passa pela origem, que é o ponto 0, 0. Ela passa pelo ponto P, que é 0, 0. Então, tá. A equação da reta é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Só que o meu y0 e o x0 é 0. Então, nós teremos y menos 0 é igual a 1, que multiplica x menos 0. Ou seja, y é igual a x. Então, a equação da reta da bissetriz dos quadrantes ímpares é y igual a x. Alguém pode lembrar, professor, a gente já sabia disso, porque qualquer ponto que pertence a essa reta, o y é igual a x. Sim, isso é verdade. Então, a mesma coisa vai acontecer com a bissetriz dos quadrantes pares. A equação vai ser y igual a menos x. A gente já viu isso. Qualquer ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, se o x for positivo, se o x for negativo, o y é positivo. Se o x for positivo, o y vai ser negativo. Por isso que y é igual a menos x. Tá bom? Outro tipo de reta que a gente tem são as retas horizontais e as retas verticais. As retas horizontais são as retas que a inclinação dela com o eixo x é nulo, não tem inclinação, né? Então, o coeficiente angular de uma reta que a inclinação é 0, tangente de 0 graus é 0. Então, a equação seria y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, certo? Só que, como o meu coeficiente angular é 0, essa parte toda vai ser 0, vai ficar nula, não tem jeito. Então, y é igual a y0. Essas são as chamadas retas constantes, que a gente viu lá no primeiro ano. Então, nesse caso aqui, quando passa no y, no ponto 4, né, ordenada 4 do eixo y, a equação dessa reta é y igual a 4. Então, independente de onde ela vai passar, se eu chamar aqui de y desse ponto de K, toda reta horizontal tem equação y igual a K. A mesma coisa acontece quando a reta é vertical. Só que a reta vertical, ela não toca em nenhum momento no eixo y, é paralela, né? E aqui a gente não tem coeficiente angular. Então, ela vai passar em um ponto aqui do eixo x e vai ser sempre esse ponto para qualquer que seja o y, tá vendo? Então, agora essa reta tem a equação x igual a 2, porque independente do valor de y, x sempre vai ser igual a 2. Eu coloquei generalizando para qualquer valor de k que a gente possa ter, x igual a k. É isso, pessoal. O próximo exemplo agora, a gente vai só para poder finalizar o conteúdo, é o seguinte: no gráfico abaixo, a reta R é horizontal e S é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, tem uma reta R, que é essa reta em vermelho, que ela é horizontal, e tem uma reta S, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Obtenha a equação da reta vertical que passa pelo ponto médio do segmento OP. Vamos lá, então. Eu vou fazer mais ou menos o que está pedindo a questão, para ficar claro. Primeiro, tem que encontrar o ponto médio de OP, supondo que seja aqui. Vou chamar de M. Eu quero descobrir a equação da reta vertical que passa por esse ponto. Se a reta é vertical, é uma reta mais ou menos assim, né? Então, eu quero descobrir qual a equação dessa reta pontilhada que eu acabei de fazer. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o ponto médio de OP. O ponto O, eu já sei que é 0 e 0, porque é um ponto que é a origem. E agora, quem é o ponto P? Vamos lá. O ponto P, ele está na reta vertical. Então, já sei que o y desse ponto é 4, mas ele também está na reta que é a bissetriz dos quadrantes pares. E a gente já viu que qualquer ponto que está na bissetriz dos quadrantes pares, o x e o y são iguais. Então, o ponto P, ele tem coordenadas 4 e 4, ok? Agora, calculando o ponto médio, o x do ponto médio é a soma dos y sobre 2, isso vai dar 2, e o y do ponto médio é a soma dos y sobre 2, que também é 2. Então, esse ponto M que eu acabei de encontrar é 2 e 2. Ok.
Mas eu quero qual a equação da reta horizontal que passa por esse ponto M. Bom, a gente acabou de ver que é uma reta horizontal, ela é da forma x igual a k. Né? Então, eu preciso descobrir qual que é esse valor de k aqui, né? Só que o meu ponto M é 2 e 2, então o x dele é 2 e o y é 2. Logo, esse k que eu estou procurando é 2. Ok? Tranquilo? Bom, o próximo passo agora é fazer exercícios. Eu vou disponibilizar para vocês quais exercícios que é para fazer, tá bom? Vamos começar, então, com os exercícios de condição de alinhamento de 3 pontos. Os exercícios é da página 94, 36, 37, 38 e 39. Assim que a gente concluir esses exercícios, a gente vai fazer os exercícios de equação fundamental da reta. Bons estudos, pessoal. Beijos!